Tem gente que treina costas há anos e ainda parece que nem sabe o que está fazendo. Acha que está fazendo tudo certo. Puxa aqui, rema ali, taca peso e sua até o último fio de cabelo. Mas aí bate uma foto de costas e vem o choque. Nada de dorsais marcando. Zero V-taper. Parte média reta como uma tábua. E a pergunta que não cala: o que eu estou fazendo de errado? A real é que você pode estar estragando seus ganhos com os próprios exercícios que jurava serem infalíveis. Não é sua culpa. Todo mundo já caiu nessa. Os clássicos do treino de costas, os mais indicados por aí, têm um problema grave. Parecem intensos, mas não entregam resultado. Ou pior, te colocam na rota da estagnação ou da lesão. Eu também já fui vítima disso. Treinava igual manda o figurino. T-bar, puxada atrás da nuca, pullover, tudo no limite. Até o dia em que vi uma foto minha de costas. Plana, sem forma, sem presença. Parecia que eu nunca tinha encostado numa barra. Ali caiu a ficha. O problema não era esforço, nem dieta. Era a escolha errada de exercício. Movimento que mais machuca do que ativa. Técnica que parece hardcore, mas só gasta energia à toa. E quando tirei esses erros da rotina, a mágica aconteceu. Costas largas, grossas, com profundidade, sem treinar mais, só treinando certo. Por isso, nesse vídeo, vou te mostrar os 3 piores exercícios de costas que você precisa parar de fazer. Agora! E o mais importante, o que colocar no lugar para finalmente construir um shape que se impõe mesmo de camiseta. Não é dica rasa, é biomecânica, é experiência real, é transformação de verdade. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Erro 1. O T-bar que destrói colunas e não constrói costas. Vamos tirar isso do caminho logo. O T-bar não é esse segredo old school que vai transformar suas costas. Ele parece bruto, estiloso, com aquela vibe de treino underground, discos empilhados, suor escorrendo, cara de quem está vivendo o pump. Mas é só aparência. E a aparência engana. Muito. O problema começa pela biomecânica caótica. Você está inclinado, com carga alta, tentando manter a coluna reta, core firme, quadril travado. Tudo isso enquanto puxa peso, como num levantamento terra misturado com remo. Isso não é estímulo muscular, é ginástica circense. E detalhe, pouquíssima gente consegue manter a técnica certa sob fadiga. Resultado? A coluna vira alvo fácil. Estudo recente mostrou que 67% das pessoas fazem T-bar com postura lombar errada, mesmo depois de aprender a técnica correta. Mas digamos que você ignore esse risco, o que já é um erro. Ainda tem outro problema gigante: baixa ativação do dorsal. O ângulo do movimento é estranho, o braço não estica nem contrai direito, e o músculo principal fica de figurante. Dados de eletromiografia revelam que o T-bar ativa 23% a menos o dorsal comparado a outras variações horizontais bem executadas. Ou seja, você coloca sua lombar na linha de fogo, para no fim nem ativar direito o músculo que queria crescer. Peso não é sinônimo de resultado, principalmente se o estímulo vai para o lugar errado. Quer costas grandes de verdade? Troque o T-bar por remadas horizontais mais seguras, como o remo na polia baixa ou com barra em banco inclinado. Esses sim fazem o músculo trabalhar, com segurança e eficiência. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. Erro 2. Jalão atrás da nuca. O disfarçado assassino de ombros. Tem exercício que parece avançado, mas na real é só uma armadilha. E o jalão atrás da nuca é um deles. Ele dá aquela impressão de ser um upgrade no treino, uma variação hardcore. Mas a verdade é que esse movimento está mais perto de te mandar para o ortopedista
do que de te dar costas maiores. Vamos aos fatos. A posição exigida no jalão atrás da nuca força seu ombro a fazer uma combinação de movimentos que ele não foi feito para executar. Rotação externa com abdução. Traduzindo, você está girando o ombro para fora enquanto joga o braço para cima e para trás. Esse é o combo perfeito para detonar o manguito rotador. E não sou eu que estou dizendo. Um estudo da American Orthopedic Society for Sports Medicine acompanhou 120 atletas por 2 anos. Os que faziam jalão atrás da nuca tiveram 3 vezes mais lesões no ombro, comparado aos que faziam o movimento pela frente. Quer mais um motivo para parar agora? Essa variação ativa 30% menos o dorsal do que o jalão tradicional ao peito. Ou seja, você está se arriscando para crescer menos. E tem mais. Ao tentar isolar demais o dorsal nesse ângulo estranho, você deixa de ativar músculos fundamentais para a estrutura das suas costas, como os romboides, deltoides posteriores e trapézios. Você perde profundidade, simetria, estabilidade, tudo que dá aquele look 3D quando você tira a camiseta. Quer variar? Beleza, mas varie com inteligência. O jalão frontal, com pegada média, respeita a mecânica do seu ombro, ativa melhor os dorsais e ainda fortalece a musculatura que sustenta a escápula. Fugir da lesão e crescer mais rápido? Essa escolha não deveria ser difícil. E o próximo erro é ainda mais traiçoeiro, porque engana até quem se acha esperto. Erro 3. Pullover. O exercício clássico que não entrega. Esse aqui dói na alma dos saudosistas. O pullover está nas fotos do Arnold, nas rotinas dos anos 70, nos vídeos antigos de culturismo. Mas nostalgia não paga resultado. E se o seu objetivo é construir uma costas larga, densa e marcante? Esse exercício está te fazendo perder tempo. Vamos direto ao ponto. O pullover não foi feito para ativar o dorsal como músculo principal. A função real do dorsal é puxar o braço para baixo e para dentro, e não para trás da cabeça, como no pullover. O movimento que o pullover exige ativa muito mais o peitoral do que qualquer parte das suas costas. Um estudo do Journal of Sports Science and Medicine mostrou que o peitoral maior tem 3 vezes mais ativação que o dorsal nesse exercício. 3 vezes. Isso não é um desvio leve, é um erro de destino. Sim, o movimento parece suave, dá aquela sensação de estiramento legal. Mas sensação não é sinônimo de hipertrofia. É como sentir a barriga queimar na prancha. Não significa que você vai ganhar abdômen definido só com isso. Quer usar o pullover mesmo assim? Tudo bem. Mas use como complemento de peito, não como base do treino de costas. Ou, no mínimo, modifique. Colocar o banco em inclinação pode aumentar em até 18% a ativação do dorsal. É pouco, mas já melhora. Só que se você quer crescimento de verdade, precisa substituir esse clássico ultrapassado por exercícios que respeitam o padrão de movimento do dorsal e entregam o estímulo certo. E agora que você já sabe o que eliminar, está na hora de descobrir o que realmente funciona. O ponto de virada: parar de treinar no escuro. Agora que você viu os erros, chegou a parte mais importante. Porque esse vídeo não é só sobre o que tirar do treino, é sobre o que colocar no lugar. Com intenção, com consciência, com técnica que dá resultado. A maioria das pessoas treina costas no automático. Escolhe qualquer puxada, repete os mesmos movimentos de sempre, copia treino de influenciador e torce para funcionar. Mas costas não respondem à sorte. Elas respondem à biomecânica, ao estímulo certo, ao controle de cada repetição. E é por isso que hoje você vai sair daqui com as 3 escolhas mais inteligentes que você pode fazer para transformar seu shape. Exercícios que realmente ativam o que tem que ativar, que protegem suas articulações e que, detalhe importante, deixam resultado visível com a camiseta no corpo. Agora sim, vamos direto para o primeiro. Exercício 1. Jalão frontal ao peito.
o rei da amplitude. Se você quer costas em V, aquele formato que faz o shape parecer gigante até de camiseta, esse é o exercício. Simples, direto e incrivelmente eficaz. O jalão frontal com pegada média não só constrói largura, ele educa seu corpo a crescer do jeito certo. E olha, eu mesmo subestimei esse exercício por muito tempo. Achava que era básico demais, que precisava variar. Até que vi os dados e o espelho. Um estudo publicado no European Journal of Sports Science analisou 12 exercícios diferentes de costas. O jalão frontal ao peito foi o campeão absoluto em ativação do dorsal. Mais do que o puxador atrás da nuca, mais do que a remada alta, mais do que dominada com peso. Mas não é só sobre o dorsal. Quando bem executado, ele também ativa romboides, deltoide posterior e trapézio inferior. Ou seja, você não ganha só largura, ganha estrutura. Agora, só vai funcionar se você fizer certo. Primeiro, esquece o ego. Não é sobre empilhar peso, é sobre sentir a musculatura trabalhando. Postura. Abre o peito, mantém a coluna neutra, escápulas levemente retraídas. Na hora de puxar, o segredo está nos cotovelos. Não pense em trazer a barra para o peito. Pense em levar os cotovelos para baixo e para dentro. Suas mãos são só ganchos. O trabalho vem das costas. E se você sente mais os bíceps do que o dorsal? Tem algo errado aí. Corrige a postura, baixa a carga e foca na conexão mente-músculo. Outra dica de ouro: controla a fase negativa. A volta da barra não é descanso, é construção. 3 segundos descendo devagar e com controle é onde a mágica acontece. Você não precisa de 10 exercícios para construir largura. Precisa de um bem feito. E esse é o que entrega. Esse movimento constrói amplitude e o próximo constrói densidade. Exercício 2. Remada sentada na polia. O construtor de profundidade. Aqui é onde a sua costa começa a ganhar camadas. Não só largura, não só volume aparente, mas aquela densidade verdadeira que separa os que malham dos que realmente treinam. A maioria das pessoas vai para a academia pensando em puxada para cima. Barra, jalão, dominada. E tá tudo bem, essas variações dão largura. Mas quando o assunto é profundidade, nada bate a remada horizontal. E dentro das remadas, a sentada com cabo é simplesmente imbatível. Ela cria o tipo de espessura que muda seu shape de frente e de costas. Aquele visual 3D que te faz parecer maior até sem camisa. Só que quase ninguém faz direito. A cena é clássica. A pessoa senta, puxa rápido, estica tudo com impulso, volta sem controle. Braços trabalhando mais que a costa. E o dorsal? De figurante. Vamos consertar isso agora. Primeiro, postura. Coluna neutra, peito alto, escápulas levemente encaixadas. Imagina que tem um fio puxando seu peito para frente. Só essa ativação já muda tudo. Na hora de puxar, esquece a mão. Pensa só nos cotovelos indo para trás, como se quisesse esmagar uma toalha entre as escápulas. E o ponto-chave, o retorno. A fase negativa, onde você solta o peso, tem que ser lenta, controlada. Nada de deixar o cabo te puxar. Essa fase constrói músculo mais do que a puxada em si. E tem ciência por trás disso. Um estudo da University of Pittsburgh mostrou que quem controla a excêntrica por 3 segundos ganha 22% mais massa muscular do que quem faz rápido. Outro bônus dessa remada? Ela é versátil. Dá para trocar o acessório, barra, corda, pegada neutra, mudar a altura, adaptar conforme seu foco, sem perder a essência. Se você treina em casa ou numa academia mais simples, sem desculpa. Dá para recriar com elásticos presos em ponto baixo, banco, pegada improvisada. O que importa é o padrão do movimento. Puxada horizontal, contração máxima, controle total. Esse exercício não só fortalece, ele esculpe. E combinado com o jalão e a remada unilateral,
sua costa vai se transformar num mapa de volume, simetria e presença. Exercício 3. Remada unilateral com halter, a máquina de precisão. Esse exercício é aquele que ninguém dá moral, até descobrir o estrago que ele faz quando é bem feito. Não tem cara de treino brutal, não chama a atenção, mas é exatamente por isso que ele funciona tão bem. É foco puro. É ali que você aprende a sentir a musculatura trabalhando de verdade. Muita gente olha e pensa: "Ah, básico demais." Mas quem usa esse movimento com seriedade constrói uma das coisas mais difíceis de ver por aí. Costas simétricas, definidas e com controle total. E sabe o melhor? É um dos poucos que entrega tudo isso com total segurança. Quando você apoia um joelho e uma mão no banco, mantém a coluna firme e tira a atenção da lombar, você cria uma base que permite que o dorsal faça o trabalho limpo, sem compensação, sem estresse desnecessário, só conexão direta com o músculo. E o que torna esse exercício ainda mais valioso é o rango de movimento absurdo que ele permite. Você consegue alongar completamente o dorsal lá embaixo e puxar o cotovelo muito além da linha do corpo. Esse estiramento total, seguido de uma contração forte, é exatamente o que gera hipertrofia real. E tem outro detalhe que a maioria ignora: o trabalho unilateral. Quando você treina um lado de cada vez, não tem como esconder desequilíbrio. Seu lado fraco é exposto e corrigido com o tempo. Isso melhora sua simetria, seu desempenho e até previne lesão. Agora, para funcionar de verdade, você precisa fazer com controle. Nada de girar o tronco, jogar o peso ou puxar com pressa. A contração precisa ser limpa e a volta ainda mais lenta. Quando você acerta o ângulo e sente a musculatura próxima à coluna queimando no final da repetição, aí sim você entendeu o jogo. Você pode usar esse exercício como finalizador. Troca o lado sem descanso, repete com técnica precisa e mantém a tensão alta até o último segundo. Não é sobre peso, é sobre dominar o movimento. E quando você junta esse controle com os outros dois monstros que já falamos, o que você tem não é mais só um treino de costas, é um plano para transformar seu shape inteiro e deixar resultado marcado até com a camiseta por cima. E agora sim, podemos falar dos 3 erros silenciosos que continuam travando muita gente, mesmo depois de acertar os exercícios. Erro oculto 1. Deixar os braços roubarem o treino. Você termina a série sentindo o bíceps explodindo. Tá suando, cansado, com aquela sensação de treino bem feito. Mas para e pensa. Você tá treinando costas? Ou tá só fazendo os braços trabalharem o tempo todo? Esse é o erro que acaba com o treino de muita gente. E o pior, passa batido. O cérebro quer economizar esforço. E se os braços forem mais fortes ou mais treinados, eles vão assumir o controle do movimento. O resultado? O dorsal fica de lado, e o músculo que deveria crescer nem entra direito no jogo. A solução começa na cabeça. Muda o foco da repetição. Para de pensar em puxar com as mãos. Começa a conduzir o movimento com os cotovelos. Imagina que são eles que estão puxando, e as mãos estão só segurando o cabo, a barra ou o halter. Essa mudança parece pequena, mas ela muda tudo. Muda o caminho da tensão. Muda a forma como o músculo responde. E, principalmente, muda o resultado final. Tem gente que passa anos treinando sem entender isso. Cresce braço, antebraço, trapézio, menos a parte que realmente deveria estar respondendo, a costa. Mas o dia que você sente o dorsal de verdade numa puxada bem feita, com intenção, sem os braços atrapalhando, ali começa a evolução de verdade. Erro oculto 2. Apurar o negativo e jogar resultado. Fora, quase todo mundo já ouviu a frase: controla o peso. Mas olha ao redor da academia. Quantos realmente fazem isso? O que mais se vê é gente puxando com força, sentindo aquele pump no topo, e depois
deixando o peso voltar como se fosse um elástico solto, rápido, sem controle, como se o objetivo fosse chegar logo na próxima repetição. Mas o que quase ninguém entende é que a fase negativa, o momento em que você desce o peso, é onde está o ouro. É ali que as fibras musculares sofrem microdanos. É ali que o estímulo real acontece. É ali que o músculo cresce. Um estudo publicado no European Journal of Applied Physiology mostrou algo absurdo. Pessoas que controlam a fase negativa por pelo menos 3 segundos ganharam 32% mais massa muscular do que quem fazia tudo rápido. E esse dado fica ainda mais importante quando falamos de costas, porque essa é uma das regiões mais difíceis de ativar. Ela exige precisão, tempo sob tensão e intenção em cada centímetro do movimento. Se você está treinando costas e não está controlando o negativo, está literalmente jogando metade do progresso fora. E o pior é que o próximo erro faz isso toda semana, sem ninguém perceber. Erro oculto. 3. Colocar todo o volume de costas em um só dia. Chega a segunda, você liga a playlist, mete pré-treino e parte para o famoso dia de costas. Hora da guerra, peso alto, volume insano, suor no chão. Você treina como se quisesse compensar a semana inteira ali. Mas é justamente esse pensamento que está travando seu progresso. A maioria mete tudo num dia só. 10, 12, até 15 séries de costas em uma única sessão. Só que seu corpo tem um limite, não só de força, mas de qualidade. Depois de certo ponto, a técnica vai embora, a conexão falha, e o que era treino vira bagunça. E o mais louco, você poderia ter o dobro de resultado, fazendo metade do esforço. Um estudo com 70 atletas mostrou que dividir o volume semanal de costas em 2 sessões resultou em 41% mais hipertrofia do que jogar tudo num único dia. Menos exaustão, mais foco em cada série e 2 estímulos separados de crescimento ao invés de um só. Ou seja, não é sobre treinar mais, é sobre treinar melhor, com mais frequência e com qualidade em cada repetição. Costas é um grupo muscular grande, complexo, cheio de zonas que precisam de atenção. E ele merece mais do que um único dia da semana mal distribuído. Divide o volume, dá espaço para crescer e sente a diferença semana após semana. Agora sim, com erros e correções na mesa, é hora de fechar com o mais importante. A decisão de mudar de vez o jeito que você treina. Você viu tudo. Os exercícios que estavam sabotando seu treino, os movimentos certos que realmente constroem costas com presença, e os erros silenciosos que continuam travando o resultado de quem acha que está fazendo tudo certo. Mas saber não é suficiente, porque tem uma diferença gigante entre treinar duro e treinar certo. Hoje, você tem as peças na mão. Agora é com você. Tá na hora de parar de empilhar séries sem propósito. Parar de seguir treino de rede social sem entender o porquê. E começar a treinar com intenção, estratégia e consistência real. Os resultados não aparecem porque você tentou algo novo por uma semana. Eles aparecem quando você corrige o que está errado e repete o que funciona, com paciência, foco e mentalidade de evolução. Então me diz, qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que você vai aplicar de verdade no seu treino. Se este vídeo te deu embora que seja um momento de "agora eu entendi", já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais a espalhar esse conteúdo para quem também está buscando evolução de verdade. E lembra, costas grandes não vêm do acaso. Vêm de decisões inteligentes, repetidas com consistência. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha o foco, treina com cabeça e nunca para de evoluir.